Oi! Hoje é a oitava parte da leitura comentada de Os Miseráveis, de Victor Hugo, também conhecido como O Reino das Coincidências. E sim, com esse vídeo aqui, o oitavo da leitura comentada de Os Miseráveis, começamos já a segunda metade deste projeto. Mas, em termos físicos, se a gente levar em consideração esse grande calhamaço que estamos lendo de 1500 páginas, agora estamos exatamente na sua metade. Sim, chegamos lá pelas 700 e poucas páginas, 800, por aí. Ou seja, é a metade desse tijolão que estamos lendo. Enfim, vamos então continuar a história de Marius, que compreende os capítulos 6 ao 8 da terceira parte de Os Miseráveis. Sim, vamos fechar esse lote de capítulos, vamos fechar também essa fase com tudo que vamos contar aqui neste vídeo, cheio de coincidências, como eu já comentei na abertura do vídeo. Isso é até comum nas histórias românticas, principalmente românticas, né? Vamos combinar, né? Nas histórias mais realistas, nem tanto, mas nas românticas, como tem aquelas santas coincidências, né? De principalmente elementos da linha narrativa da mocinha ou da linha narrativa do mocinho. Todo mundo se encontra em alguns momentos, os personagens secundários também, mas aqui é um festival de coisas que se coincidem para lá e para cá. Mas com aquele grande detalhe do Victor Hugo, né? Ele nunca diz pra gente quem são esses personagens. E por que ele continua fazendo isso? Eu não sei. Talvez seja uma característica de escrita do Victor Hugo. É o primeiro livro que eu estou lendo dele, então eu não posso afirmar que é exatamente isso, ou ele fez questão de fazer isso justamente para essa obra. Pode ser que em outros livros do autor também se encontre a mesma coisa. Ele fica evitando dizer quais são os personagens, meio para criar uma certa aura de mistério na sua narrativa. Mas que vamos combinar, né? Quem presta atenção no que está lendo já sabe, é óbvio que aquele personagem ali não nominado é fulano ou é ciclano. Não há como duvidar dessas coisas. Mas sim, ele continua a todo vapor com essa sua tática de botar a história para frente. Enfim, temos a continuação das aventuras, ou não muitas aventuras, de Marius. E com uma certa definição desse protagonista, temos o quanto Marius é miserável ou não. Eu já até tinha comentado no vídeo passado, né, que na verdade a miséria por qual ele tinha passado ali no comecinho da sua história não se equiparava a dos outros personagens mais importantes aqui de Os Miseráveis, como Jean Valjean, Fantine e Cosette. Os três outros protagonistas passaram sim por uma miséria de agredir às vezes o próprio corpo também, não só o intelecto ou a alma, como alguns podem preferir. Sim, em comparação aos outros três, Marius não foi miserável coisíssima nenhuma. Aliás, ele pode ser mais miserável se a gente comparar que um dia ele foi rico, obviamente por causa do seu avô. Mas de qualquer forma, é isso que o narrador da história coloca e aponta pra gente, né? A miséria dele não se compara à de outras pessoas. E por isso começa a aparecer uma certa família que tinha sido deixada de lado lá no comecinho dessa terceira parte aqui dos Miseráveis. Vocês lembram, né? Na abertura nem se começou a falar do próprio Marius, mas sim das coisas, da juventude, ou melhor, da infância das crianças ali de Paris, como elas eram miseráveis, né? Abandonadas pelas próprias famílias. Aliás, descritas que as crianças gostavam de ficar ao léu durante o dia inteiro pelas ruas, como se não tivessem famílias. E na verdade, apenas à noite voltavam para casa meio que para dormir num lugar um pouco mais seguro. Sim, a gente vai ter um contato novamente com essa parte da história que foi literalmente esquecida, abandonada. Claro que antes vai aparecer sim os personagens famosos, mas não nominados mais uma vez. Num certo momento, Marius está andando por um dos parques ali de Paris e dá de cara com um casal. Na verdade, uma jovem e um senhor. Ela na casa dos seus 15 anos e ele lá pelos seus 60. Chama atenção, claro, o carinho entre os dois. Ele considera como pai e filha. E salta aos olhos dele a feiura da menina. Peraí, né? Uma garota de 15 anos, um cara de 60 anos, e a feiura é destacada, quem mais pode ser, né? Obviamente a gente já começa a imaginar que ali trata-se de Jean Valjean, o cara lá dos seus 60 anos, e a menina com 15 anos, tudo bem, a gente antes tinha uma outra idade dela, mas
pode ser que seja ela, porque principalmente por causa do item feiura. Sim, Victor Hugo tentando esconder o nome, mas ele faz uma definição da personalidade da pessoa, do fenotipo, né, do personagem, que você percebe na hora, tá, é Jean Valjean e Cosette. Não precisa mais enganar a gente, tá dito. De qualquer forma, Marius fica observando aquele casal, mas do mesmo jeito o narrador diz que logo logo ele já esquece. O importante é que a história dá um pulo de 6 meses para frente e novamente, depois numa outra caminhada, ele acaba topando de novo com esse pai e filha. Só que aí temos uma grande transformação. Sim, Marius percebe nitidamente que, peraí, aquele senhor, sim, evidentemente é o mesmo, só que a menina parece outra. Como pode? Na verdade, é a coisa da transformação da menina para a moçoila, quase já começando a virar mulher. Ou seja, aquele patinho feio que era Cosette virou uma mulher bonita ou uma adolescente bonita. Isso Marius percebeu imediatamente. E claro, a gente também precisa lembrar que ele, antes desse ponto, o narrador já avisava pra gente que Marius era um sujeito de boa pinta. Todas as moçoilas puxavam o olho para ele. Mas como ele sempre foi uma pessoa muito retraída, ele refugava qualquer iniciativa de olhares femininos. Isso é importante perceber que ele era muito desejado, obviamente, né? E sim, ele percebeu assim talvez um certo interesse para ele. Até então ele não tinha pensado em nada romântico para a sua vida, que é o que eu também já comentei em vídeos passados, né? Que até agora, aqui em Os Miseráveis, não tivemos nenhum momento romântico, literalmente, ou seja, dois personagens que se gostam. E as minhas apostas, que antes eram para o Jean Valjean e Fantine, mas na verdade eles nunca tiveram nada, né? Caem agora para o casalzinho, por enquanto ainda não confirmado, né, de Marius com Cosette. Agora que ela já está com seus 15 anos, ele já está na sua casa dos 20 e poucos. Mas claro, isso não importa, né? Obviamente, a moçoila já está preparada para viver em sociedade, você já está pronta para casar com algum cidadão de bem. Claro que no caso ele é um cidadão pobre. Bom, na verdade, ela também parece ser, né? Embora ela esteja bem vestida. Mas aí a gente começa a pensar uma coisa também. Mas espera aí, a última vez que vimos Jean Valjean e Cosette, eles estavam lá meio que presos ao convento. Naquela situação, né? Ele não podia sair porque podia ser preso a qualquer momento pelas autoridades policiais. E ela não podia sair porque provavelmente ela já viraria uma interna ali do convento e ficaria toda regrada, aquelas coisas meio forçadas lá do convento, das irmãs Bernardinas e Beneditinas. Mas claro, como o narrador faz questão de não dizer quem eles são, pode ser qualquer pai e filha. De qualquer forma, a gente fica com aquela pulga na orelha, né? Ué, eles estão lá presos, então talvez esses aqui não sejam realmente Jean Valjean e Cosette. Digamos que seja uma pegadinha bem leve do autor para meio que tentar enganar os leitores mais atentos. Mas o que importa de tudo isso é que, sim, Marius fica de queixo caído, fica com os 4 pneus arriados por a menina, que ele não sabe o nome, obviamente, né? Ele até tenta descobrir quem é aquela dupla, né? Mas aos poucos ele começa a perceber que eles começam a ficar arredios por causa das investidas dele. Ele todo dia passou a frequentar lá aquele local para poder, sim, topar com ela novamente e sempre ficar mirando a sua beleza. E obviamente ali também a gente começa a meio que duvidar, mas espera aí, aquele ali é Jean Valjean, porque do jeito que o Marius está tão colado à distância da menina, obviamente ele já teria percebido, porque é sagaz do jeito que ele é, e já teria escapado dali, nunca mais voltado àquele parque. Para que ficar dando bandeira ali no meio da rua? Obviamente, não podia, não combinava com a personalidade desse forçado que sempre sabe se evadir dos seus perigos. Claro, outra pitadinha bem leve para a gente ficar na dúvida também. De qualquer forma, chegou um dia que sim, quando o Marius foi até um endereço onde ele conseguiu saber que eles moravam e perguntou para o porteiro ali do prédio quem era fulano, quem era ciclano, sim, aí logo depois disso, obviamente que os dois, tanto Jean Valjean como Cosette, sumiram da redondeza. Um detalhe curioso também nesse momento, né, porque como é que ele conseguiu o endereço exato de onde eles moravam? Então, os dois não estão mais no convento? Como é que pode isso? Mas também havia um outro detalhe que fazia a gente confundir de novo, pois num certo dia, justamente lá naquele banco onde sempre
o senhor e a menina ficavam sentados, aliás, né, foram denominados num certo apelido, né, como a branca e o preto. Ou melhor, o contrário, né? O branco por causa dos cabelos do senhor e a preta por causa do vestido da moçoila. De qualquer forma, um certo dia, quando eles saíram ali do banco, Marius percebeu que ficou um lenço ali no assento. Ele foi até lá e pegou e, né, que ele encontrou umas iniciais, U, F. Imediatamente ele até pensou que pudesse ser Ursule. Inventou um nome do nada, né? Que pudesse ser o nome dela, Ursule. Ah, que nome bonito. Ficou mais apaixonado ainda, né? Sempre, né? Um sujeito completamente perdido na paixão, ele começa a pegar detalhes fantasiosos e começa a crescer mais o seu amor. De qualquer forma, aí a gente também já ficava sabendo, né? Não, na verdade, aquilo é óbvio, né? Aquele lenço não é dela, é dele. E ele estava lá todo apaixonado pelo cheiro do paninho, mas na verdade ele estava sentindo o cheiro de Jean Valjean mesmo. Que o F, na verdade, não é Ursule Off, claro que não é, mas tão somente Ultime Fauchelevent, que era o nome do irmão lá do pai Fauchelevent que ajudou Jean Valjean e Cosette lá no convento. Aquele nome falso, né? Obviamente. Ou seja, outra pista que com certeza os dois ainda estão no convento, mas como é que eles têm um outro endereço externo? É uma pequena salada, isso não foi explicado nesse lote final de capítulos da terceira parte de Os Miseráveis. Talvez no futuro a gente entenda melhor um pouquinho disso. Mas de qualquer forma, sim, Marius conseguiu uma pista dos dois e depois a perdeu. Até aí, tudo bem, só que aí começa o festival de coincidências, porque até agora a gente não pode dizer que isso aqui é uma coincidência, na verdade são personagens distintos. A gente conhecia uma dupla e agora apresentou um novo personagem. Eles podem se encontrar? Podem, mas o que vai a seguir, aí sim é que já começa a complicar. Aliás, uma coisa que a gente já até sabia, né? Onde o Marius está hospedado é aquela mesma pensão onde Jean Valjean e Cosette haviam ficado quando começaram a sua aventura parisiense. Aquela bela espelunca que depois vai ter ser explorado esse detalhe de ser um local miserável. E falando em miseráveis, né? Quais são os miseráveis que o autor focou dessa vez? Porque sim, é uma característica aqui dessa obra do Victor Hugo. A cada novo lote de capítulos, a uma nova seção de sua obra, meio que ele define qual é o miserável que ele vai trabalhar, expandir esse tema para seus protagonistas. No caso aqui foi meio nebuloso, que na verdade trata-se do capítulo número 7. Aliás, o capítulo chato dessa vez. Aquelas coisinhas que você começa a ler e sabe que pode esquecer, que não vai ter lá muita importância. Sim, na verdade, todo o bando de nomes que foi dito aqui nesse capítulo número 7, depois apareceram lá no finalzinho, no capítulo 8. Mas mesmo assim não dá lá muita importância não. Contexto histórico apenas. Outro capítulo chato, bem esquecível, e nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, que faz poucas horas que eu terminei de ler, não lembro de nada. É sempre assim. Aliás, vale até dizer, né? É a primeira vez que todo lote de capítulos temos um aproveitamento muito bom do texto do Victor Hugo. Não há muita enrolação, encheção de linguiça. Mesmo essa parte aí, que foi cansativa um pouquinho, mas foi breve. Então, tudo bem. O resto foi pura ação. Aliás, ação, porque como eu já comentei outras vezes, né? Sempre que a história bandeia para o lado de Jean Valjean, é pura ação. Obviamente outro indício que é ele mesmo, mesmo que não esteja nominado. Mas de qualquer forma, vamos às coincidências. Qual foi a primeira que apareceu aqui para Marius e algum outro personagem? Bom, ele topou com duas garotas muito pobres, ali também nas faixas dos seus 16, 17 anos. E ele acabou pegando um envelope que elas perderam ao caminho. Ele tentou alcançá-las, mas não conseguiu. Depois, quando ele voltou para casa, obviamente o pacote ainda estava dentro do seu bolso, do seu casaco, ele acabou lendo, porque talvez tivesse um indício de onde elas moravam, o endereço, coisas assim, né? No final, ele acabou descobrindo que lá dentro do envelope havia várias cartas endereçadas para pessoas diferentes, pedindo um certo auxílio. Só que ele notou que todas as cartas tinham a mesma letra. Achou aquilo muito curioso. E eis que, também, em seguida, no outro momento de inícios de coincidências, uma das moçoilas que ele havia visto que perdeu aquele pacotinho de cartas, veio até o quarto dele com uma carta também, fazendo uma solicitação de uma quantia para ajudar a pobreza onde ela e sua família viviam.
Obviamente que ele percebeu que a letra da carta era a mesma das outras que ele havia lido, então ele a devolveu para a garota. Nem perguntou o nome dela. E até aí, tudo bem. Até um certo momento em que ela diz para Marius que tem ela, a irmã, a mãe e o pai. Só que aí ela dá um detalhe do pai que aí mata a charada. Ela diz que o pai fora um soldado do exército que lutou lá em Waterloo. Ah, esse detalhe de ter colocado, né? Que foi lá na batalha de Waterloo, que Napoleão acabou perdendo toda a sua fama. E vocês sabem aqueles longos capítulos a respeito dessa batalha e, no final das contas, de tudo aquilo que a gente guardou aqui, entrou o personagem Thénardier na história pela segunda vez, como um miserável que rouba os despojos dos mortos em guerra. E claro, depois a gente veio saber que ele ajudou a salvar o pai de Marius. Bingo! Dito e feito. Quando ele disse que, ela disse aliás, né, que o pai dela foi um soldado, lutou na guerra em Waterloo, sim, tive a sacada, sem muitos indícios da verdade do texto, né, que aquela ali era uma das meninas dos Thénardier, ou era a Bonini, ou então a Alzama. Dito e feito, né? Depois lá no futuro a gente vai descobrir que sim. E aliás, outra curiosidade, né, de coincidência também, que eu não havia percebido lá no texto anteriormente, eu nem lembrava, para falar a verdade, se havia uma referência disso, né? Mas o quarto, justamente da menina, que está conversando com ele, é ao lado do Marius. Uma coisa muito forçada aí já para o desenvolvimento da história, né? Era necessário que os quartos fossem bem próximos. Mas, de qualquer forma, lá quando ele, vocês lembram, né? O Marius, lá no começo da história, ele ajudou essa família, que na verdade são Jondrette. Aí a gente começa a ter a conexão lá com aqueles garotos pobres que viviam abandonados em Paris, que a gente não conheceu nem o nome lá do molequinho. Na verdade, também faz parte ali do casal, que na verdade são os Thénardiers, né? Pai, mãe, duas meninas e um garoto pequeno. E claro, a grande coincidência que também há por aí, né? Vocês sabem, Marius deve a esse tal Thénardier, que ele nem sabe direito quem é essa pessoa, por causa do pai. O pai pediu a ele naquela cartinha, testamento, né, bilhetinho, testamento, né, pedindo se um dia encontrar o Thénardier, ajude ele, porque ele me ajudou, me salvou, e blá 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 blá. Sim, Marius tinha uma dívida para com os Thénardier. Isso vai ser muito bem explorado pelo Victor Hugo aqui ao longo do desfecho aqui desse capítulo. E a partir de agora que essa trama toda começa a ganhar um corpo bastante interessante por causa de uma mera curiosidade do Marius. Ali, no seu quarto, ele acaba percebendo, coisa que ele nunca prestara muita atenção, um pequeno buraco ali na parede do seu quarto. Que aliás, lembrando de novo, né, ao lado está a família Jondrette. E ele tem aquela curiosidade de olhar para essa fresta para ver como é que é a vida lá daquelas pessoas que ele percebeu que eram mais miseráveis do que ele, pelo estado das roupas das duas meninas. Lembrando que antes, né, no máximo que ele sabia dessa família é que eles estavam para ser despejados ali da pensão e ele deu aquela ajudinha, acabou pagando 2 meses de aluguel. Mas enfim, ele foi lá curioso, subiu na cama, se esticou todo e olhou para a fresta da parede e pôde ver o quarto lá ao lado e começou a observar justamente lá o senhor, o pai de família, a escrever cartas. E aí ele percebeu que sim, aquela caligrafia era dele. E aí também naquele certo passe de mágica narrativo da história, né? A gente começa a ter detalhes do interior lá daquele outro quarto e a ouvir bastante, às vezes sim, às vezes não, do que aqueles personagens lá dentro começam a conversar. Uma facilitada, claro, do narrador aqui da história para a gente começar a entender o que está acontecendo ali ao lado. Bom, fica evidente que aquele cidadão ali é um cara desonesto, que na verdade ele fica enganando os outros, pedindo, através desses bilhetes, cartinhas que ele escreve para as pessoas, pedindo esses donativos, mas na verdade é uma espécie de extorsão, né? Na base de, tipo, eu sou miserável, por favor me ajude, ou obriga a pessoa, na verdade, a ajudá-los. Ou seja, todas aquelas cartas que ele havia encontrado lá dentro daquele envelope, na verdade, todos aqueles pessoal ali, aos quais as cartas eram endereçadas, né, seriam, na verdade, vítimas daquele golpista ali ao lado. Mas eis que surge lá a menina que já havia conversado com ele, a moçoila, dizendo ao pai, né? Obviamente, né? Fulano e ciclano lá, o
o homem benevolente vai vir até aqui no nosso quarto, vai dar alguma coisinha pra gente. O cara fica completamente empolgado. E aí completamente ele se revela na sua mesquinhez, ou principalmente no seu golpismo, né? Ele arma uma cena ali de miséria. Sim, o quarto onde eles estão já é completamente pobre. E até uma comparação do quarto do Marius com o quarto ali da família. Enquanto o quarto do Marius é todo limpo, mesmo estando na miséria, o do outro é mais ainda. Só que o sujeito, o pai de família, faz com que toda aquela situação fique mais deprimente ainda. Ele manda quebrar um vidro da janela, destrói a palha do assento da cadeira, faz com que a mulher finja-se de doente, deitada à cama, e acaba fazendo com que a menina menor, que no caso seria a Zelma, acabe se machucando ao quebrar uma garrafa de vidro. Ou seja, ele maqueia a miséria que já é evidente para uma coisa pior ainda. E justamente quando ele termina de montar essa cena, com a ajuda de toda a família, todo mundo ali colaborando, eis que surge o benfeitor. Obviamente, né, a gente já sabe, já começa a sentir no ar que só pode ser lá o sujeito de 60 anos e também vem acompanhado de sua filha. O que faz com que Marius, quando percebe a presença dela, né, fique completamente caído novamente de paixão e quase não começa a prestar muita atenção no que está acontecendo ali. Quer dizer, sim e não. Claro que o narrador continua oferecendo pra gente detalhes e mais detalhes de tudo aquilo, deixando bem nítido pra gente o que está acontecendo ali. Que sim, aquele casal, pai e filha, estão sendo enganados. E, na verdade, eles apenas trazem, em vez de muito dinheiro, como os outros pensavam que aconteceria, né? Na verdade, apenas um pacotinho com roupas ali dentro. Aliás, é um detalhe que faz com que esse senhor ali comece a perceber, né, aliás, né, vamos chamar de Ternadi para facilitar as coisas, né? A gente não precisa ficar enganando aqui o leitor, né? O Ternadi começa a perceber, por causa do pacote, peraí, esse sujeito, eu acho que foi aquele que acabou levando Cosette. E enquanto eu estava lendo isso, eu também comecei a perceber, mas peraí, será que o próprio Jean Valjean não vai perceber que eles ali é o Ternadi? Ok, ele só viu ele apenas uma vez, mas e a questão da Cosette? Cosette viveu com eles. Como é que Cosette não consegue reconhecer as suas irmãs ali de criação, a mulher que cuidava dela, a senhora Ternadi, que sempre fora descrita como um monstro numa figura feminina totalmente deformada, digamos assim. Era impossível ela não ter percebido, mas realmente é o que aconteceu ao longo de todo esse desfecho aqui do capítulo de Marius. Ela não percebeu, e sim, durante todos os momentos tensos que aconteceu dali pra frente, eu sempre achei, num certo momento, Jean Valjean vai revelar, não, eu já sabia de tudo, porque minha filha disse pra mim que vocês eram os Ternadi. Ou até mesmo ele ia dizer, né, não, eu sempre soube que vocês eram vocês. Mas não, nada disso na verdade aconteceu. E o que se desenrolou foi que acabou o Jean Valjean prometendo que voltaria mais tarde, algumas horas depois, para poder ajudar um pouco mais a família. E aí sim fica outra dúvida, mas por que ele vai voltar para ajudar a família? Por quê? Também é uma coisa meio desconexa. Ou seja, na verdade o texto fica dizendo que, ao mesmo tempo, o Jean Valjean sabia que estava caindo numa armadilha, numa cilada, e ao mesmo tempo parecia que não. Há uma dúvida o tempo todo aqui no texto. O importante de tudo isso é que Marius percebe que esse sujeito, o pai da sua paixão, o Jules, vai ser enganado. E com certeza vai acontecer coisa pior ainda, porque depois ele volta a ouvir as conversas, depois que Jean Valjean e Cosette já saíram do quarto, e percebe que depois o cara assim teve certeza que ele era o cara que um dia roubou, entre aspas, Cosette das mãos dele, e queria uma vingança. Claro, depois de conseguir algum dinheirinho, né? Que vale tudo isso aqui, o próprio Marius. E aí também começa outra salada aqui nessa sequência da história, né? Há um entra e sai de Marius ali de dentro da pensão que ninguém percebe que ele está indo para lá e para cá. Ele está quase como um fantasma. E olha que começa a crescer a quantidade de pessoas que estão em volta ali daquela cena de cilada, literalmente.
Mas é aquela facilitada de texto que muitos autores fazem. Para que complicar, né? Vamos fingir que nada disso é inverossímil. Mas de qualquer forma, o que vale é que Marius foi procurar a polícia, né? Para denunciar aquela premeditação de golpe em cima de dois benfeitores. Sim, e quem ele encontra lá na delegacia, né? Ele não acha lá o delegado da vez, mas há um inspetor. Quando, claro, aparece no texto inspetor, obviamente que eu já pensei, meu, outra coincidência, inspetor Javert vai aparecer novamente por aqui. Uma grande sucessão de diálogos, nada é muito definido, novamente, poucas características a respeito da fisionomia desse inspetor, mas por espanto, né, ao final daquele capítulo, daquele livro, o próprio narrador diz pra gente que aquele sujeito, sim, é o inspetor Javert, que realmente fica bastante interessado naquela oportunidade de aprender vários gatunos famosos ali de Paris. E aí faz aquela conexão com aquele segundo livro que a gente viu nessa parte, na verdade o livro número 7, que tinha aquele contexto histórico de várias personalidades, que eu disse que não tinha lá muita relevância, sim, passou a ter relevância aqui, porque aqueles nomes citados lá naquele outro livro começaram a aparecer por aqui. São os gatunos famosos. Aquela junção, né, de coisas históricas com coisas fictícias, que é exatamente o que acontece em todos Os Miseráveis. Enfim, é isso. Javert vai fazer uma grande prisão, vai prender vários bandidos famosos. E por isso que ele se interessa ali pelo caso. Mas dá para Marius 2 pistolas. Olha que loucura também, né? De qualquer forma, ficaram combinados, né? No momento onde aconteceria a vingança dos Thénardier, que na verdade a gente pode traduzir como uma execução, né? Com certeza iria pegar dinheiro do Jean Valjean e depois ia matá-lo, né? Porque fora enganado anos antes. Isso aí era óbvio. Então, nesse instante exato onde iria acontecer a execução, Marius deveria pegar uma das pistolas e dar um tiro para cima, que seria o sinal para o inspetor Javert invadir a pensão e abafar toda aquela fatalidade iminente. Mas, em resumo, já para fechar esse vídeo, que já deve estar grande demais, vamos correr com essa história, com o desfecho aqui dessa situação de Jean Valjean nas mãos dos Thénardier. Quando ele retorna, parece ainda que ele não está sabendo de nada, está apenas ali para ajudar os miseráveis. Mas, ao mesmo tempo, ele também se comporta como já sabendo de tudo. Uma coisa que ficou meio inconstante ali no texto. Isso com a gente já em intenção, nós leitores, né, do desfecho de toda aquela situação. Obviamente, pelo menos, Cosette não estava com ele. Sim, será que ele protegeu ela e deixou ela em local seguro? Não dá para saber. De qualquer forma, o Thénardier começa a revelar toda a sua personalidade doentia, bem psicopata mesmo, quando começa a extorquir aquele cidadão, o benfeitor, e ao mesmo tempo já colocar todas as cartas na mesa, dizendo que ele sabia quem era o sujeito, que era sim aquele homem de casaco amarelo que um dia chegou na sua taverna e levou o Cosette dele, claro que deixando lá uma boa quantidade de dinheiro, né? Mesmo assim, claro, ele queria mais, muito mais. Aliás, vamos combinar uma coisa, né? Jean Valjean continua com aquela mania de ficar ajudando os pobres e, claro, meio que se autodenunciar, né? Quem muito ajuda chama muita atenção, né? Obviamente, né? Ele era um benfeitor conhecido lá dentro da igreja e, claro, foi pego, fisgado pelos olhares gatunos dos Thénardier. De qualquer forma, estando ali dentro e começando a entrar um bando de gente lá dentro do quarto, lá os bandidões parisienses, né? Ele ainda não se percebia que estava caindo numa cilada, uma coisa bem curiosa essa cena. Depois chegou um momento que 4 gatunos estavam lá dentro do quarto e ele ainda de boa, todos eles praticamente fechando a única saída que havia no quarto. Quer dizer, a única saída não, era a porta que eles fechavam, né? Ainda tinha a tal janela, lá onde foi quebrado o vidro, né? Sim, continuou aquela situação, depois, claro, o Thénardier colocou tudo às claras. Eu sei que você é, eu sou fulano. E claro, exigiu que ele trouxesse Cosette para uma certa garantia. E naquelas do endereço falso que a gente viu no que deu, na verdade não havia nada lá naquele localidade, nós descobrimos que aí sim que Jean Valjean começou uma atitude de querer se evadir do local. Claro, não conseguiu, né? Ele tentou pular pela janela, mas como era muita gente ali tentando segurar ele, inclusive a senhora Thénardier agarrou ele pelos cabelos, ou seja, ele não conseguiu fugir e acabou ficando amarrado. Aliás, né? Até falei errado. A carta para Cosette,
Na verdade, veio depois que ele já estava amarrado, quando até soltaram uma das mãos para ele poder escrever a cartinha para a filha, né, pedindo que ela podia acompanhar a pessoa que estava levando a carta. Que, aliás, depois até o próprio narrador explica pra gente, né, que por causa dessa mão livre que escrevia a carta, ele pôde usar a tal moedinha para fugir um pouco das amarras. E aí também teve aquela cena meio maluca, né, aquela impossibilidade de fugir, meio que para provar que era quase um ser meio bestial, sei lá o que. O próprio Jean Valjean se fere com o brasa, uma coisa que eu não entendi, para falar a verdade. Para você ver, né, como todo esse texto aqui é muito bom, mas também tem umas coisas meio estranhas que meio que não batem, para falar a verdade, com a personagem justamente, principalmente do Jean Valjean. Mas vamos voltar um pouquinho também para o Marius, que a essa altura ele já sabia de tudo, né? Ele já sabia que aquele sujeito era o Thénardier, a quem ele devia muitos favores via a vontade do seu pai, mas também era evidente que aquele era um grande, de um sacana, de um bandido, obviamente, e futuramente agora, né, aos poucos minutos para frente, será um assassino, porque vai matar o pai da sua amada. Ou seja, uma grande salada na cabeça do Marius, ele não sabe o que fazer, quem ele ajuda, né? O grande conflito que está vivendo o Marius entre salvar um inocente ali ou salvar um bandido. Que angústia que ele passa a viver ali, é uma parte sim grande, muito boa desse texto. Claro que tem aquela pegadinha do destino, né? Anteriormente, quando a Ponine havia entrado no seu quarto, ela escreveu lá um bilhetinho: os Gambés estão chegando, meio que para provar que ela sabia escrever para o moçoilo, né? E claro, ele usou esse bilhete para meio que fazer com que toda aquela cena de tensão desse errado. Quer dizer, errado para os bandidos, né? Para ele e para Jean Valjean daria tudo certo. Por causa desse bilhetinho que veio pelo buraquinho lá da parede, né? Todos os bandidões ali, os Thénardier, também começaram a querer fugir pela janela. Obviamente que não conseguiram, porque aí sim, do nada também apareceu o inspetor Javert. Um meio ex-máquina ali, né? Quer dizer, o bilhetinho já foi um pouco, né? O inspetor entrar ali, se bem claro, a gente sabia que em algum momento ele ia entrar porque ele estava com a chave da pensão que Marius havia dado para ele. E aí naquele desfecho que teve até aquela pitadinha um pouco cômica, podemos dizer assim, né? Claro, o inspetor começou a dar o nome de todo mundo ali, sabia o apelido de guerra de todos os bandidões, exceto da figura que foi vítima de todo aquele golpe, né? Mas às vezes parecia que ele estava tratando ali até com um cara também do mal, né? Mas na verdade ele até pediu: pô, soltem o cara aí que está preso. E não é que, quando ele estava lavrando o auto ali da ocorrência, quando foi chamar o cidadão para perguntar qual é o seu nome, descobriram que ele tinha se evadido justamente pela janela. Ou seja, mais uma vez, Jean Valjean conseguiu fugir das garras da polícia e fechando mais uma vez seu ciclo narrativo da mesma forma. Quantas vezes Jean Valjean já se evadiu de algum local para continuar sua história em outros capítulos? Quantas vezes? Bom, todas as vezes. É uma coisa até meio repetitiva, sim, mas fazer o quê? É o jeito de colocar a história pra frente. Bom, e para fechar isso, o que acontece ao finalzinho? A história podia ter parado aí, né? Mas não, o autor ainda colocou mais um detalhe, e aí ele fechou um ciclo que ele começou lá quando iniciou essa terceira parte intitulada Marius, que, lembrando, começou com as crianças miseráveis e depois foi definido aquele moleque que era o caçula ali da família Thénardier, antigamente chamado de Jondrette, né? Mas aí esse moleque volta no dia seguinte para a casa, para a pensão, e a locatária principal ali avisa ao garoto, né? Não, seu pai não está aqui. Aliás, ele pergunta: onde está meu pai? Ela diz: está em tal local. Mamãe, em outro local. E as irmãs? Em terceiro local. Todos esses locais, obviamente, são as prisões, ou os reformatórios, ou sabe-se lá o que. Enfim, todos estão presos. E o que o moleque faz? Ah, tudo bem, vou andar. Ele volta para as ruas. Sim, é um desfecho que fecha totalmente esse ciclo desses miseráveis, dessas crianças abandonadas pelas famílias. Sim, é um bom fecho de arco narrativo. Enquanto ao mesmo tempo temos um fecho que é uma repetição eterna do jeito como Jean Valjean acaba escapando das coisas, sempre se evadindo meio ali nas sombras. E claro, também, mais uma vez, a história se fecha completamente. Aliás, a última frase, depois que tem esse fecho do garoto, está escrito exatamente fim do volume 1. Sim,
Eu até comentei no começo do vídeo que estamos na metade de Os Miseráveis, chegamos ao fim do livro 1. Em muitas edições, essa aqui é uma edição única, com tudo reunido, em muitas edições, Os Miseráveis são em 2 volumes. Ou seja, mas eu quero dizer com isso é que, de novo, a história está fechada mais uma vez. Do mesmo jeito que foi lá quando acabou os eventos do convento, onde parecia que a história não tinha como continuar. Aliás, ela continuou com um novo personagem, com Marius, e depois colocando os personagens que a gente já conhecia, Jean Valjean e Cosette, numa situação não definida. Afinal, eles estão ainda dentro do convento, eles saem todos os dias para passear, correr riscos, mas eles estavam morando também no endereço onde o próprio Marius foi, conseguiu descobrir o local, mas depois eles fugiram de lá, o porteiro disse, eles moravam lá. E aí, o que é essas incongruências da história aqui? Teremos alguma explicação nas páginas seguintes? Eu espero que sim, porque senão fica algo meio nebuloso só para produzir uma certa aventura aqui em Os Miseráveis. Mas vamos combinar, né? Toda essa parte final de Marius é bastante interessante. Assim também como o começo. Apesar das coisas que não batem direito em relação aos personagens já conhecidos, tudo bem, o resto tá bastante interessante. Mas e agora, o que vai acontecer? E casalzinho mesmo romântico ainda não aconteceu. Aconteceu a paixão por um dos lados. Cosette ainda não sabe que Marius existe. E Cosette, de novo, vamos dizer também, né? O personagem é apenas enfeite na história. Tudo às vezes ronda à volta dela, mas na verdade é um personagem secundário. Ela ainda não protagonizou a sua própria história. Será que, enfim, nos próximos capítulos veremos algo parecido? E uma coisa curiosa, até agora todas as partes de Os Miseráveis eram nominadas com os próprios personagens, Fantine, Cosette, Marius. E agora, na sequência, teremos na quarta parte, não temos o nome de pessoa, que é intitulada O Idílio da Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis. Ou seja, vai estar localizado em locais, em logradouros parisienses. Eu já comentei aqui também. Victor Hugo adora falar sobre os bairros, sobre as ruas de Paris ou de qualquer outra localidade onde a história esteja se desenvolvendo. Ele gosta muito dessa coisa do local. Na verdade, para um bom historiador, sim, onde as coisas acontecem sempre é importante. Bom, de qualquer forma, só vamos descobrir no próximo domingão, quando começarmos o vídeo número 9 aqui da leitura comentada de Os Miseráveis, que está relacionado com o idílio da Rua Plumet. Será do livro 1 até o 5, mais 100 e poucas páginas para a gente se divertir nessa história dos Miseráveis de Victor Hugo. Esperamos que não tenha muita coisa histórica e chata. E com certeza eu acho que vai aparecer novos personagens aqui, porque, de novo, com o que temos não dá para render muitas histórias não. Afinal de contas a gente tem apenas Jean Valjean, Cosette, Marius, o Inspetor Javert. Tá tudo rondando os mesmos elementos. Bem que, é claro, o Victor Hugo consegue fazer uma narrativa interessante, sempre. Como eu já comentei, eu gosto bastante do desenvolvimento de Os Miseráveis, tirando, claro, as partes chatas e entediantes. Enfim, até domingo que vem com mais um vídeo aqui da leitura comentada de Os Miseráveis. E